Boa noite, então, a todas e todos presentes. Vamos dar seguimento, né? À nossa agenda do curso. Hoje o tema é implementação de políticas públicas, né? Então, a gente vai passar um pouco pela discussão dos modelos analíticos e pelo papel de um ator bastante relevante no processo de implementação, que é a burocracia, né? Vocês vão ver ao longo da aula que existem inúmeros atores envolvidos no processo de implementação, mas que a burocracia do Estado, né, é um ator relevante. E nós vamos tratar em específico de dois níveis de burocracia, tá? A burocracia de nível de rua, que é aquela que está bem vinculada à entrega dos serviços, né? Então, que tem contato direto com o cidadão, e a burocracia de médio escalão, que é, né, conhecido como o gestor público, né? São coordenadores, diretores, aqueles burocratas que coordenam equipes, né, que têm tarefas de liderança dentro do setor público, tá bom? Tá bom? Então, passando, né? Na aula passada, a gente tratou, então, do ciclo de políticas públicas, né? E a implementação é uma etapa, uma fase desse ciclo, né, de políticas públicas que, por algum tempo, foi pensado que essas etapas aqui elas eram etapas separadas, etapas singulares e separadas, né? Porém, as gerações mais novas de estudo mostram que cada etapa tem uma relação muito grande, né, com a outra. Elas se retroalimentam, né? E hoje a gente vai discutir em específico que a fase da implementação, né? Ela passa, né, por, vamos dizer assim, constantes reformulações, formulações e reformulações, né? Então, a nova geração de estudos, a geração bottom-up, né? A gente vai ver logo ali na frente, ela nos dá suporte para entender a fase da implementação como uma fase viva, né? Uma fase em que está sempre se adaptando à realidade e se reformulando, tá bom? Bom, no ciclo de políticas públicas, que a gente viu na aula passada, né? A gente viu, então, que a fase da agenda é quando um problema público é entendido como tal, né? Então, existem muitas questões que afetam a nossa realidade, né? Existem muitos problemas sociais, problemas complexos, né? Meio ambiente, desastres naturais, inúmeros problemas que estão, né, circulando, que estão na nossa realidade. E para que isso se torne objeto de uma política pública, objeto de uma ação governamental, é preciso que esse problema seja entendido como tal, que ele seja agendado, né? E para que isso aconteça, né, pessoal, é importante a ação de diversos atores, né? Então, mídia, né? As mídias são muito importantes para agendar problemas públicos. Então, para dizer, por exemplo, que a violência é um problema que não é mais sustentável, suportável, né? A mídia, ela convence muito a população de vários assuntos, né? Ela tem esse papel coercitivo, dá para se dizer assim, coercivo sobre o pensamento, né? Então, uma importância, um poder simbólico muito grande. E então vai convencendo qual a agenda, qual a pauta é uma pauta importante para que os governos enfrentem, né? Assim são também as comunidades de políticas públicas, né? As comunidades de políticas públicas são aqueles profissionais diretamente ligados a uma área, pesquisadores, né? Sociedade civil, organizações que se articulam em torno de uma pauta, né? Então, por exemplo, a comunidade de políticas de assistência social foi muito importante para que essa pauta fosse agendada na Constituição de 1988 e se tornasse uma política pública constitucional, né? Então, os trabalhadores da área, assim foi com o SUS também, né? Pelo movimento sanitarista, que agendou, então, um movimento social que agenda um problema
né, que está aí disperso para que o governo, para que o Estado e o governo atuem em torno dele, né? Outros atores são relevantes, a própria burocracia pública, né? A burocracia pública, ela vai promovendo inovações, processos, e também vai desenhando, né, novas demandas para que o gestor público atenda, né? As universidades, então são as comunidades epistêmicas, né? Então são muitos os atores que influenciam nesse momento do agendamento, né, de um problema público. Os atores políticos, eles se elegem com uma agenda, né, e que provavelmente essa agenda se tornará, então, mote de uma atuação governamental. Uma vez que um problema foi agendado, passa para a etapa de formulação, né? Então, em que essas ideias vão ser organizadas em programas públicos, em planos, né? Então, do agendamento, para que essa ideia se torne realidade, ela precisa ser organizada dentro desse processo de formulação, em que entram, então, os instrumentos de políticas públicas, né? As leis, as normas, os planos, os projetos, os programas, né? Que decompõem, que são níveis de decomposição, né? de política pública e que permitem que essa ideia se materialize, né? Em algo prático, algo concreto. Uma vez que essas ideias foram formuladas, é preciso da tomada de decisão, que é política, né, sobre a implementação ou não dessas ideias. Tá? E então essa decisão, lógico que passa por convencimento, por negociações, e também envolve esses inúmeros atores, né? Então vocês podem perceber que sempre em discussão de políticas públicas, como a gente falou na primeira aula, né, política pública, sempre envolve os aspectos técnicos, mas envolve muitos aspectos políticos, né? Esses diversos atores que estão entremeados, né, na nossa realidade política, social e econômica, né? Então, a tomada de decisão é uma fase fundamental para que essas ideias se transformem em ação. E a fase da implementação é a mão na massa, é quando as ideias realmente se transformam em realidade, né? Então, que se mobilizam inúmeras equipes, inúmeros recursos materiais, né? Inúmeros instrumentos para que aquela ideia se transforme em realidade, né? Implementação, então, muitas vezes é tomada como sinônimo de execução, né? Justamente por intuitivamente nos levar a essa ideia de colocar as ideias, né, agendadas e formuladas em ação, né? Após a implementação ou durante a implementação, né, um processo de avaliação é algo, né, extremamente relevante para o ciclo de políticas públicas, né? Porque quando tu percebe, tu pode mobilizar, né, diferentes indicadores, diferentes fatos, né, e informações para verificar se aquelas ideias elaboradas estão atingindo seus objetivos, né? Se não, por quê? Então, quais as razões, né, dessas ideias elaboradas não estarem sendo efetivas, né, não estarem saindo do papel? Então, eu sempre uso a tal metáfora do espelho, né? Momento da avaliação, momento de se olhar no espelho e de ser muito honesto contigo, né? O que eu estou alcançando? Por que estou alcançando? Por que não estou alcançando? Então, a avaliação de processo permite perceber, né, durante a implementação de uma política pública, aspectos que podem ser melhorados, né, e reformulados. Por isso eu falei, então, que o ciclo, ele sempre tem esse processo de retroalimentação, né? Então, em que medida que as ideias que eu e as ações que eu coloquei em prática, né, estão dando certo ou não, por quê? Né? Faltam recursos materiais, falta conhecimento teórico, conhecimento prático,
né? Falta regulamentação. Quais são as questões que estão afetando, né, o processo de implementação? E existe outro modelo de avaliação, que é a avaliação de impacto, né? Que então mede exatamente os efeitos de uma política pública em uma realidade, tá? Então, uma avaliação de impacto verifica assim uma população, né, que estava em algum momento sem receber, né, uma política pública, e depois que recebe aquela política pública, o que muda para aquela população, ou mesmo dá para fazer uma avaliação de impacto da própria política pública, quais foram os objetivos que ela alcançou ou não alcançou, né, se o desenho dela é um desenho adequado ou não para aquela realidade, tá? Hoje a gente olha bem para essa etapa da implementação, que, como eu já falei para vocês, né, é essa fase onde a política pública é executada, em que as ideias saem né, do âmbito mais teórico e toma realidade, né? Então ela traz efeitos e ela busca transformar uma realidade, né? E ela é uma etapa complexa, tá? Como estava falando para vocês, assim, a gente já vai entrar nesse assunto. Para uma ideia ser agendada, precisa desses atores. A formulação geralmente vai envolver técnicos, né? E inúmeros atores também que colaboram com essa formulação, né? Mas geralmente são técnicos que se envolvem. E a implementação de uma ideia, e a gente pode usar uma metáfora, por exemplo, de uma reforma em casa, né? Tu planeja, chama um arquiteto, um engenheiro, né? E tem sempre aquela máxima: quando a gente vai fazer a reforma, sempre sai mais caro do que se previu. Ou existia aqui um cano que não foi identificado, existia problemas que os técnicos que planejaram não conseguiam ter noção no momento do planejamento. Então, a implementação é essa etapa complexa, né? Porque a realidade ela é uma realidade sempre muito mais complexa, sempre muito mais eivada de contradições do que um planejador consegue prever, tá? Então, a implementação depende de regras, depende, então, de que essas regras, né, sejam, por exemplo, muitas vezes as regras feitas por um formulador que está num nível governamental superior, né? Pegamos aqui o governo federal. Elas não dão conta de ler e de atender a realidade em que vai ser implementada, né? Então, essas regras muitas vezes precisam de adaptação, né? Inúmeros atores envolvidos com a implementação. Atores verticais, né? Ou seja, assim, por exemplo, o governo federal formula, o governo estadual financia, colabora com algum tipo de capacitação, municípios implementam, né? A cadeia de atores vertical já é altamente complexa. E a cadeia de atores horizontais também é altamente complexa, né? Porque implementação não envolve só a burocracia do Estado, né? Implementação de políticas públicas. Uma política pública pode ter colaboração com parcerias público-privadas, com movimentos sociais, com atores da sociedade civil. Então, a depender da política pública, tem uma complexidade enorme de atores verticais e horizontais, né? Precisa, né? Então, é uma etapa que envolve muito conhecimento da realidade e também depende demais de recursos para se materializar, tá? E isso, para quem trabalha direto na linha de frente, é algo assim que é extremamente limitante, né? As pesquisas dão conta de mostrar essa realidade, assim, que geralmente o setor público carece de muita estrutura material, né? Então, quando se formula uma política, né, será que se levou em consideração o número de funcionários para implementar,
a estrutura, né, os recursos materiais que realmente se possuem. Tá? Bom, então essa etapa altamente complexa, né, e essa etapa, como eu disse para vocês, né, que quer intervir em um problema público, quer transformar a realidade, né? Então, vocês podem ver que é uma etapa problemática, tá? É uma etapa problemática. E foi assim, já volto ali. E foi assim que a implementação foi percebida, tá? Pela primeira geração de estudos sobre implementação de políticas públicas, tá? Então, aqui a gente entra para essas perspectivas analíticas, né? Então, a primeira perspectiva analítica, que é chamada de top-down, né? Ela resulta muito dessa lógica de que a política formulada por alguns atores precisa ser implementada por outros atores, então a visão de cima para baixo, né, top-down. E a primeira geração de estudos via e tomava a implementação de políticas públicas como uma fase problemática, né? Então, o Wildowski, lá em 1975, né, intitulou um livro assim, tipo, por que as ideias formuladas em Washington se frustram em Auckland? Né? Então, assim, ideias formuladas por técnicos, né, altamente capacitados, né? Vocês lembram lá da primeira aula? A partir dos anos 40, 50, começou a se investir, né, em avanço de dados, em conhecimento técnico para pesquisas quantitativas, né, na década de 50, 60, e isso foi avançando, foi se especializando. E uma das especializações foi olhar para as etapas do ciclo de políticas públicas. E a implementação era muito vista como esse elo perdido, no momento em que as coisas dão errado. Né? E daí os analistas se perguntavam por que isso está dando errado. Bom, então as regras não estão sendo bem formuladas, né? Então os técnicos não estão prevendo questões que deveriam prever, ou seja, se responsabilizava muito essa etapa da formulação pelo sucesso da implementação. Se partia da premissa de que regras perfeitas, regras bem acabadas, um desenho muito bem construído seria suficiente para que a implementação saísse em acordo com o que foi planejado. Né? Se não saísse, então, visto como uma fase problemática. Bom, olha, é preciso melhorar os administradores, é preciso melhorar os implementadores, uma espécie também de responsabilização daqueles atores lá da ponta por não estar implementando a política como foi planejado, tá? Então, vocês podem perceber que esse modelo, né, parte de algumas premissas. Uma premissa bastante tecnicista. Então, essa primeira geração top-down, né? Vocês já estudaram planejamento aqui nesse curso? Já estudaram Matos? Ainda não? Porque o Matos, ele traz teses bem semelhantes, assim, só que tratando o específico do planejamento, né? Ele trata do planejamento tradicional, em que poucos técnicos e muito conhecedores, então o modelo tecnicista, né, assim, seria responsável pela construção de um bom planejamento. E o Matos faz toda uma crítica a esse modelo tradicional, né, dizendo justamente que a realidade é mais complexa e que precisa ser pensada como tal, né. Aqui, essa primeira geração de estudos parte das mesmas premissas. É o momento em que a ciência, em que essa ampliação de análise de dados quant, que esse conhecimento tecnicista está avançando demais, né? Então, se partia dessa lógica, né? Que esses formuladores deveriam ser capazes de formular boas políticas baseadas em conhecimento técnico. Ou seja, um desenho bem feito seria suficiente para uma boa implementação.
né? A outra coisa que vocês percebem do modelo top-down, né, de que a política pública é de propriedade, né, é de responsabilidade dos formuladores que estão no topo. Então, há uma separação, né, entre formulação e implementação. Por isso, formuladores e implementadores possuem papéis distintos, né? Os formuladores têm o papel de formular boas políticas, com lógica dura, matemática, né? E com desenho impecável. Os implementadores precisam se capacitar para implementar bem essa política pública. Se a política pública não se desenrolar tão bem assim, se culpabilizam essas duas pontas, né? Então, existe essa lógica, assim, de, dentro do modelo top-down, também não só de responsabilização, mas uma espécie de coerção, né, da ponta, assim, né, de responsabilização, de individualização dos problemas. E por fim, né, essa lógica top-down vê, então, a formulação e implementação como fases separadas, né, em que cabe aos atores técnicos formular e cabe lá aos atores administrativos e de linha de frente implementar, conforme o formulado. Tá. O que se percebeu? Né? Então, eles viam que, antes do o que se percebeu, qual era a fórmula, então, né? Vendo que as ideias formuladas em Washington estavam sendo frustradas em Auckland, o que precisava, né, de acordo com essa visão, com essa perspectiva, para resolver o problema, né? Então, tomando em conta essa separação e essa razão tecnicista, né, se partia da ideia de quanto melhores as regras, melhor seria a implementação. Tá? A segunda questão é, olha, ao invés de ter uma cadeia muito extensa de atores, tanto verticais quanto horizontais, é melhor se planejar estruturas simples de implementação. Então, se recomendava que a implementação tivesse uma cadeia menor de atores envolvidos, tá? Estruturas mais simples. A terceira questão, evitar a interferência política. Então, se, né, tinha por concepção de que política devia estar separada da administração, deveria estar separada, né, da implementação. Então, coisas que com o avanço, né, dos estudos em políticas públicas foi se percebendo que eram inconcebíveis, que política pública, como a gente já conversou, né, é política, passa por negociação e passa por essa realidade complexa. E dentro daquela ideia que eu falei para vocês de se culpabilizar, né, os implementadores pelos fracassos, e uma vez que viram assim, olha, bom, nossas regras foram bem formuladas, o desenho da política pública está impecável. Mesmo assim, isso não sai lá na ponta como se planejou, né? Então, existia essa responsabilização, né, essa culpabilização do agente implementador. Então, para resolver isso, né, o modelo top-down sugere manter mais controle sobre esses atores no ato da implementação. Como se faz isso é outro problema, né? Mas as recomendações da escola, então, né, ficavam dentre essas questões. Então, vocês percebem bem, né, essa separação, a ideia top-down de cima para baixo, separação de formulação com implementação, né, uma culpabilização da realidade dos atores de implementação e essa ideia tecnicista, né, de que a razão técnica importa, de que isso que vai resolver, de que isso vai garantir uma boa implementação de políticas públicas. Tá? Bom, da crítica ao modelo. Os anos 80, né, então, começam com o avanço dos estudos de políticas públicas, e sobretudo com o estudo do Lipsky, ali em 1980, sobre burocracia de nível de rua, a gente já vai chegar lá, né?
começa a se perceber que, bom, que aqueles postulados do modelo top-down, né, tinham muitas lacunas, muitos problemas, muitas limitações, né? E que a realidade é muito mais complexa, né? E que a implementação ela é afetada por muito mais questões, né, do que aquela escola estava prevendo, né? Então, começaram a perceber, né, e a criticar o modelo top-down, dizendo que as decisões diárias, né, elas envolvem muitas negociações, então que, entre aspas, sair da rota, redesenhar a política no contexto de implementação faz parte, né? Faz parte porque a cadeia de atores envolvida é grande e precisa se negociar com esses atores, né? Os conflitos que não aparecem lá no ato da formulação, né, vão aparecer aqui no momento da implementação, tá? Então, conflitos por alocação de recursos, conflitos por alocação de recursos, seja orçamentário, de pessoal, né? Então, por exemplo, só um exemplo rápido. Eu coordenei por algum tempo o projeto Mulheres da Paz, no município metropolitano de Porto Alegre. Foi um projeto completamente formulado pelo governo federal, financiado pelo governo federal, e que os municípios, né, precisavam implementar. A prefeitura que eu trabalhava pactuou, ganhou o projeto, né, rapidamente, e muito feliz porque viria um projeto novo, né? O Mulheres da Paz era um projeto para trabalhar com conflitos em bairros, assim, em zonas conflagradas, né? Então, era prevenção à violência em zonas altamente conflagradas, tá? E as mulheres faziam um papel de mediadora comunitária, muito interessante. Daí, pessoal, o prefeito foi lá, não, eu vou pactuar esse projeto, vem recurso, vem uma visibilidade para o município, que é altamente conflagrado, né? E, bom, foi lá, pactuou e tudo. Daí, daqui a pouco, ele começou a perceber que precisava mobilizar uma burocracia para aquilo, que não era pouca burocracia, precisava de muitos profissionais trabalhando ali, né? Daqui a pouco, ele percebeu que precisava negociação com atores comunitários, inclusive dessas zonas conflagradas, né? Daqui a pouco ele percebeu que precisava mobilizar um carro, sabe? Coisas básicas, assim. Um escritório, né? Um burô para isso. Ou seja, coisas que o prefeito, no momento que pactuou, não tinha previsto, né? E daqui a pouco aquele programa ali estava tendo que ser rearranjado, reorganizado dentro do município para ele dar certo. Então, a gente fazia vários seminários né, com os municípios que tinham recebido financiamento, que tinham pactuado com o governo federal, e os resultados da implementação eram completamente diferentes. E era um desenho exatamente idêntico para todos, porque as realidades locais eram muito distintas e porque esses recursos que precisavam se mobilizar, as capacidades estatais que precisavam se mobilizar eram muito diferentes, tá? E os municípios tinham diferentes capacidades, diferentes recursos para mobilizar, tá? Então é só um exemplo para vocês, e lógico que vocês vivenciam, né? Muitos de vocês me disseram que têm contato com a administração pública diretamente, e vocês reconhecem esse cenário que eu narrei, porque geralmente é assim que ocorre, né? E nesse contexto dos anos 80, 90, né? Justamente começou a se perceber que, bom, não é possível culpabilizar os atores implementadores pelas falhas da implementação, tampouco as regras, porque a implementação é uma fase complexa, então é preciso conhecer esse processo, sim, com as mazelas e questões específicas, para se intervir e se melhorar essa etapa da implementação de fato, tá? Bom, outra questão que os autores começaram a perceber é que sempre que tu intervém na realidade, então tu resolve uma questão, né?
E dentro dessa questão, impactos não previstos surgem. Então, uma questão gera uma nova questão, tá? Que novas medidas sempre geram impactos não previstos que são resolvidos e acomodados no ato da implementação. Então, uma questão vai gerando outra questão, né? Isso gera também fatos novos diante dos implementadores. Então, nem tudo é capaz de estar previsto dentro de um plano, dentro de uma norma, dentro de um programa, né? Por conta da complexidade da realidade, por conta do próprio ato da implementação. Tu vai modificando a realidade a partir de uma ação e aquilo te traz um fato novo, E a outra questão que se percebeu é que os profissionais que trabalham na ponta conhecem demais o trabalho e que eles estão preparados para a tomada de decisão, né? E às vezes essa tomada de decisão pode modificar um pouco ou destoar um pouco do que estava previsto lá na formulação. E que isso não está errado, que isso diz respeito a uma adaptação da política pública àquela realidade que está sendo, né, que está sendo intervida. Certo? Então, essa nova geração percebeu que o modelo top-down, né, além de tecnicista, estava completamente descolado da realidade da implementação, que era uma fase muito mais complexa, né, que essa separação prevista na primeira geração, né, entre formulação e implementação, estava errado, né, que a fase de implementação ela continua a reelaborar a política, né? No momento em que se adapta aquela política pública à realidade, tu já está reelaborando, dando novos insumos e novos desenhos para aquela política pública. Entendido? Até aqui? Tudo certo? Bom, e a visão bottom-up, então, né? Deixa eu só pegar aqui. Voltar. Então, o Michael Lipsky, tá? Ele começou a fazer pesquisa olhando para os burocratas de nível de rua, né? Olhando para os atores de implementação, aqueles que entregam políticas públicas direto para a população, olhou muito para o pessoal da saúde, porque a sua mãe era enfermeira, trabalhava direto com a população, e ele tinha diversas questões que a mãe dele trazia e que ele ficava ouvindo e que contrariava demais aquela visão tecnicista da geração top-down, tá? Então ele faz a pesquisa com esses burocratas que implementam e começa a perceber, né, que eles vão readaptando, que eles usam, né, já vou tratar ali na frente bem direitinho do esquema do Lipsky, né, mas que eles usam muito o próprio conhecimento e a discricionariedade que eles possuem, né, no ato do serviço civil, né, para adaptar essas políticas. Então, que eles vão redesenhando, né, vão ajustando a política à realidade, vão reformulando. Então, a essa perspectiva se chamou bottom-up, de baixo para cima, ou seja, como a própria implementação da política, como a própria realidade vai modificando essa política, vai reformulando, tá? Então, a implementação vista como uma fase altamente conectada com a formulação, tá? Bom, então, das perspectivas e das teses, né? Primeiro, uma perspectiva que não quer mostrar as falhas ou as deficiências da implementação, como aquela primeira geração. Não toma a implementação como uma fase problemática, né? E sim como uma fase que adapta aquelas ideias à realidade e recria, portanto, reformula, redesenha as políticas, tá? Propõe essa abordagem mais realista sobre como ocorre a implementação, né? Justamente por perceber que, bom, por que as ideias de Washington se frustram em Auckland, né? Como a primeira geração, porque Auckland é muito diferente, né? Porque Auckland possui muito mais peculiaridades e muito mais e é uma realidade, uma cultura com questões
que Washington não conseguiu dar conta de entender, né? Então, é uma perspectiva que faz com que se considere o contexto da implementação, tá? Então, é isso. Lá no projeto Mulheres da Paz, eu era coordenadora, né? E era lá no município de Alvorada, um dos municípios mais pobres da região metropolitana, do estado, do Brasil, né? Então, a gente se comparava com Canoas, né? Que as ideias formuladas em Brasília deram errado em Alvorada? Não, primeiro não deram errado, deram certo, sabe? Só que quando a gente olhava os resultados, o nosso processo e tudo, e mesmo assim, agora eu vou brincar um pouco, né? Mesmo pingando sangue, assim, de tanto trabalhar, de tanto dar a alma, né? De tanto dar o sangue para o trabalho, a gente via assim que tinha muita diferença. Mas porque a realidade de Alvorada, ela é muito diferente, né? Ela é uma realidade justamente com baixas capacidades estatais, com orçamento público arrochado, com uma elite política que se alterna no poder e que, né? Então, assim, tem inúmeras questões na cidade que diferenciam muito de Canoas, né? E essa realidade da implementação, para não se culpabilizar a Luciana, que estava lá na ponta, ela precisa ser entendida, né? Precisa ser considerada, tá? Então, não foram as ideias de Brasília que deram errado lá em Alvorada, né? Foi a própria situação de Alvorada que, digamos assim, complicou mais o processo de implementação. Mas deu certo, saiu, formamos as mulheres, foi bem legal o projeto, muito lindo, adoro lembrar daquele projeto, mas nos deixa esse ensinamento, tá? E eu acho que isso serve muito para vocês, né? Tanto estudantes como praticantes da gestão pública, né? De que nem sempre é problema de conhecimento. Eu sei que muita gente fala assim, as pessoas não conhecem nada, precisa se capacitar, precisa se formar, né? Precisa, isso sim, mas nem sempre é isso, sabe? As estruturas materiais importam, aquela realidade, o apoio que tu recebe do município, a quantidade de pessoas que vai ter envolvida, o envolvimento dessas pessoas, né, em termos de entrega, tudo isso vai ser determinante, né? E é muito importante que vocês reconheçam isso para não se sentir frustrados na etapa da implementação, né? Que como o Carlos Aurélio lá nos brindou no artigo dele, né? Foi visto por longo tempo como um elo perdido das políticas públicas. Ninguém se interessava e todo mundo culpabilizava a pobre da implementação, tá? Bom, essa perspectiva bottom-up faz a gente olhar para baixo, né? Para a realidade, para a ação, para onde a realidade ocorre. Então, ela é livre de premissas pré-determinadas, né? Então, ela acaba com aquela ideia de separação entre formulação e implementação. E as ações são vistas, portanto, como esse processo contínuo de interação, né? Entre regras e a realidade que é mutante e que é complexa, tá? Bom, dentro dessa rota, né, de estudos de implementação, se chega, por fim, numa terceira geração de estudos, que eu chamei aqui para além da abordagem top-down e bottom-up, tá? Porque tem algumas questões que são problemáticas, né? Quando tu olha assim, bom, então quer dizer que a top-down está completamente errada, Luciana, né? Bom, das premissas sim, mas as regras, que é uma coisa que o modelo top-down, né, sustenta, as regras importam, regras bem desenhadas importam, um desenho de política pública bem feito importa. Então, não joguemos toda a perspectiva, né, a água do banho com a criança, né? E a perspectiva bottom-up, né? Será que essa discricionariedade dos atores implementadores é sempre boa? Né? Ou seja, esses são atores que possuem valores, ideologias, visões de mundo, então eles podem daqui a pouco redesenhar uma política pública
e destoar, divergir do que as regras previam, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Que a realidade da implementação, sendo essa realidade bem complexa, dinâmica, né? Não é interessante polarizar, né? Visão top-down, visão bottom-up. Isso foi um momento de avanço, digamos assim, das teorias de implementação. O que se tem de mais moderno, né, na terceira geração, né, é que, bom, regras importam, capacidades estatais importam, que discricionariedade importa, mas também que essa discricionariedade precisa ter, né, algum tipo de controle, porque os profissionais lá da ponta, por exemplo, profissional da saúde, profissional da assistência social, se eles estiverem fazendo caridade, né, fazendo ajuda social, filantropia, eles estão contrariando a política nacional, né, de assistência social, a política nacional de saúde, ou seja, há um limite nessas duas perspectivas, tá? Eu não sei se vocês pegaram a mensagem. Então, essa terceira geração vem dessas preocupações, né? Autonomia e discricionariedade nem sempre pode ser salutar para a política pública, né? E a imposição de regras batem de frente com a realidade e não garantem eficácia, tá? Regras importam, mas a imposição delas não vai resolver tudo. Discricionariedade importa desde que isso não né, escape ao objetivo principal da política pública, como eu exemplifiquei. Quer falar, Angélica? Não. Foi, eu devo ter tocado de acidente aqui. Então, a reflexão que já fiz com vocês, né, para a gente não polarizar essas duas perspectivas, né, regras importam, mas elas não podem ser deterministas, né? Há espaço para discricionariedade, porém, sem escapar ao objetivo central das políticas públicas. É imprescindível pensar que essa realidade material, a estrutura da política pública importa, tá? Então, por exemplo, como eu estava falando para vocês, né, os legados de um município, os legados de um estado, né, ou seja, como as elites políticas conduzem aquela realidade, né? Que estruturas existem lá, né? Como é que se dá a formação da burocracia? Que tipo de burocracia que se tem, né? Quais são os recursos disponíveis para essa realidade, né? Então, a terceira geração, ela olha mais para arranjos institucionais, capacidades estatais, para uma dinâmica mais concreta da política pública. Certo? Até aqui, ok? E agora a gente passa para a segunda parte da aula, que são esses atores, tá? Como eu falei para vocês, são inúmeros os atores envolvidos, né, num processo de implementação. Atores políticos, né, atores da sociedade civil, níveis governamentais, movimentos sociais, terceiro setor, atores privados, né? Inúmeros agentes envolvidos. Tem um que eu escolhi para tratar com vocês, né? Que é a burocracia, que são os servidores, né? Permanentes do Estado, né? E que possuem, então, um papel importante nessa tirada das ideias do papel para a realidade, né? São os servidores públicos, aqueles que vão colocar a mão na massa e vão fazer, então, essas ideias saírem do papel e serem implementadas, tá? Então, os burocratas, né, eles são, em geral, esses atores mais significativos no processo de implementação, sem desconsiderar os demais. Para o Weber, né, burocracia é esse corpo de funcionário do Estado que é dotado de algum saber técnico, né, então ele é selecionado
a partir de mérito, né, e para desempenhar alguma função no setor público e a partir de um saber específico, tá? Ele é um autor voltado para a racionalização, né, da estrutura organizacional. Então, o Weber tomava assim a burocracia como um dos feitos da modernidade mais importantes da modernidade, né? Ou seja, ele fala daquela transição de um modelo patrimonial para um modelo racional legal, né? Ou seja, esse processo de burocratização dentro da formação do Estado. Então, relações, processos que antes se davam muito na troca de favores, né, nas relações, são, de acordo com o modelo weberiano, né, subtraídas com o processo de racionalização, uma vez que esses atores eles vão se orientar segundo leis, segundo regras, segundo as finalidades do setor público, tá? Então, a burocracia, né, dada todas essas características de ser selecionada por saber técnico, por um processo impessoal, né, por se orientar por valores públicos, pelo ethos público, né, esse ator era visto por Weber como um ator que tem capacidade de melhorar o desempenho das organizações, né, para atingir os seus fins. Então, a burocracia nos estudos, né, historicamente nos estudos organizacionais e em políticas públicas, assim, foram vistas como atores de poder e como atores com capacidade, né, de melhorar o desempenho das organizações públicas. Por isso se fala tanto em qualidade da burocracia. Tá? Bom, para tanto, essa burocracia, né, para ser considerada burocracia, precisa ser conduzida, né, ao setor público a partir de critérios neutros e técnicos, né, ou seja, não existir beneficiamento, tá? Esses atores, né, precisam ter estabilidade funcional, de modo que essas funções e as políticas possam ser contínuas, tá? Então, se prevê essa ideia de plano de carreira, né, de incentivo à permanência no setor público, seja um corpo profissional bem treinado, tá? Que tenha remuneração fixa, carreira, garantia e garantias para dar autonomia administrativa a essa burocracia, tá? E precisa também ter essas atribuições fixadas em lei, em regulamentos, com definições e distribuição de atividades, tá? Uma coisinha que faltou aqui, que o Weber falava bastante, é do sentido público, do ethos, né, que orienta essa burocracia. A burocracia do Estado, ela deve ter uma razão diferente de uma burocracia, por exemplo, do mercado, né? O ethos público requer uma entrega ao serviço público, a ideia de coletividade, a ideia de missão e de valores, né, do servidor público é muito distinta de alguém do setor privado. Alguém do setor privado vai querer colaborar para que a sua empresa tenha mais lucro, cresça, compre mais ações, amplie suas filiais, enfim, né? Nem sempre está preocupada com a finalidade coletiva daquele trabalho. Agora, quem entra no setor público, e isso Weber já tinha em vista, quem entra no setor público já tem um ethos distintivo. Ele se orienta pela lei, né? E ele tem a finalidade, ele tem um ethos coletivo, deve ter um ethos coletivista, ele se orienta pela finalidade pública. Ele tem que transformar a realidade da coletividade, tá? Então, por isso, daí para o Weber, quanto mais impessoal, quanto mais orientado pelas leis, mais capacidade teria, né, o burocrata de, vamos dizer assim, atingir os seus objetivos, que é, né, melhorar a coletividade, atuar em prol, né, da sociedade, tá?
A gente fala isso e isso nem sempre é tão simples e notório assim, né? A gente percebe no setor público muito enviesamento, busca de benefícios privados a partir do público, né? Aquela lógica do clientelismo, do patrimonialismo atravessando muito. E atualmente, nessa era dos concurseiros, a gente tem visto que o concurso público às vezes é só mais um trabalho para a pessoa, mas que ela não está notando, não está percebendo a importância coletiva que o trabalho dela aporta, né? Eu tinha um colega, esse mesmo, dentro desse trabalho de Mulheres da Paz e da assistência social, que eu trabalhei por 8 anos lá em Alvorada, né? Que ele dizia assim, Luciana, quando me pedirem para eu fazer caridade, ele brincava assim, né? Fazer filantropia, eu vou dizer assim, mas eu já sou um filântropo. Porque o meu serviço é para a coletividade, o meu serviço é para transformar a vida das pessoas, né? E eu achava tão bonito, porque ele não tinha noção do que aquilo representava, né? Teoricamente, mas é isso. Quem entra no setor público entra para transformar a realidade da vida das pessoas, né? E isso precisa ser algo muito claro, assim. Esse último concurso, pessoal, do Unificado Nacional, né, que eu pude participar de algumas etapas, assim, de reflexão sobre isso e tudo, ele traz muito esse sentido, sabe? De selecionar pessoas que tenham identidade com o setor público e que não sejam só concurseiros, que depois vão lá depedrar ou quebrar o setor público, como ocorreu no 8 de janeiro, né? Que aquilo foi lamentável, né? Bom, então, esse novo concurso, ele tentou buscar pessoas que tenham essa identificação, o que o Weber falava do ethos público, né? Então, essa orientação pela lei, pelo trabalho coletivo, enfim, né? Foi bem interessante de ver. Até aqui, ok? Seguimos. Então, falei para vocês do Lipski, né? Ali do livrinho dele de 1980, porque a gente vai falar um pouco agora dos burocratas de nível de rua, tá? Então, quem são esses atores? São aqueles profissionais da administração que atuam na linha de frente dos serviços, implementando políticas em interação com usuários, tá? Então, são servidores da segurança pública, servidores da educação, servidores da assistência social, da saúde, né? Esses que entregam políticas, não necessariamente serviços, tá? Então, um cobrador de ônibus, nessa perspectiva, não é visto como um burocrata de nível de rua. Aliás, a gente percebeu que existiam vários servidores que estavam fora dessas categorias, né? E isso, para mim, deve ser objeto de novas pesquisas e redação, tá? Mas para o Lipski aqui, então, ele reduz a esses trabalhadores, tá? Bom, na ação cotidiana, né, dos burocratas de nível de rua, eles categorizam as demandas que eles recebem, tá? Então, por exemplo, um funcionário da assistência social, né? Vamos considerar essa realidade complexa e limitada da implementação, tá? Então, tu tem 3, 4 assistentes sociais para atender 10 mil famílias, tá? Em um X período de tempo. Então, acaba que esses profissionais, diante das restrições materiais e diante da complexidade da realidade, muitas vezes precisam categorizar demandas dessa população, escolher as demandas que são preferenciais e urgentes, né? Definem comportamento também dos usuários, né? Aqueles que, entre aspas, merecem ou não merecem a política pública, que vão aderir, não vão aderir, que vão fazer bom uso ou não vão fazer bom uso, né? O burocrata de nível de rua,
ele também estrutura esse contexto de interação, ele que dá o tom de como vai ser essa interação com a população. Então, ele representa o Estado para aquela pessoa que está recebendo a política pública, tá? Então, os valores, o que eles pensam, a ideologia, tudo isso vai estar presente, né? Então, como eu estava falando para vocês, por isso que não dá para pensar que a perspectiva bottom-up ela é a portadora de todas as virtudes, né? Porque muitas vezes nessa ideia de ter que categorizar demandas, escolher usuários, definir bons comportamentos, né? Os burocratas de nível de rua podem fazer escolhas subótimas, né? Justamente porque eles desempenham o seu trabalho em condições subótimas, tá? A Gabriela Lota, que é uma autora brasileira bem conhecida nesses estudos, né? Ela trabalha com profissionais da saúde e ela justamente vai mostrando, né, como os trabalhadores vão categorizando, vão definindo o comportamento dos usuários, vão deixando fora, né, alguns usuários, ou seja, e depois o Pires, que é quem escreve com ela, né, faz um livro chamando Reproduzindo Desigualdades, acho que é esse o título, não quero mentir para vocês que vai ficar gravado aqui, mas acho que é isso, Reproduzindo Desigualdades, Implementando Desigualdades, chama assim. E justamente, né, mostrando em que esses trabalhadores muitas vezes reforçam padrões, né? Então, ao invés de trabalhar numa lógica de equalização, vão reproduzindo desigualdades. Tá? E daí, no meu caso, né, como eu trouxe aqui hoje bastante da minha experiência, né, eu vi isso na prática. Né? Eu vi muitas vezes algumas colegas dizendo assim: olha, essa família não adere ao serviço. Né? Puxa, quando eu fui conhecer a realidade da família, eu fiquei perplexa, porque a família não tinha vaso em casa, a família não tinha garantia de uma alimentação segura por dia, a família vivia embaixo de antenas. Então, como é que a gente diz que a família não adere ao serviço? Sabe? Eu achei aquilo assim de uma espécie de violência que eu não. Eu tive vários ensinamentos positivos e coisas que foram bem legais desse trabalho e várias coisas assim que eu saí refletindo demais. Aquilo foi uma das coisas, assim, não é que essa família não adere, essa família ela tá lutando para sobreviver todos os dias, tá? Assim, uma condição de vida, gente, assim, que é desumana, subhumana, não sei como chamar, tá? E é isso que assim, a atuação cotidiana dos burocratas de nível de rua, muitas vezes, nessa toada, né? No fluxo das coisas, acaba reproduzindo, tá? Discricionariedade. São atores que, por estar nessas condições subótimas, como eu disse para vocês, adaptam a política pública e fazem uso da discricionariedade, né? Que é, vamos dizer assim, um espaço existente entre as regras e a capacidade que eu tenho de interpretar e adaptar essas regras. É isso que se chama de discricionariedade, uma espécie de liberdade, tá? Então, o que é, né? E por que ela importa? E quais as limitações dela também? Três situações levam à discricionariedade, né? O imediatismo, então querer resolver uma situação urgente e adaptar aquela regra à realidade. Regulamentações que são muito duras e contraditórias ao contexto, né? E essa interação que às vezes ocorre longe de uma supervisão. Daí, um profissional que começa a se achar pai de um usuário, começa a achar que tem um poder muito grande sobre um usuário e começa a modificar as regras de uma política pública. Tá? Por que ela é importante, né? Porque ela, vamos dizer assim,
dá esse atributo, essa capacidade para o implementador adaptar uma ideia que foi formulada muito distante de uma realidade para que ela tenha efetividade, se adapte àquela realidade, né? Isso ok, mas ela pode trazer distorções, tá? E que isso fique bem claro, assim. Por isso que eu trago para vocês ali no início da apresentação a importância de não polarizar, né? Visão top-down e bottom-up, de entender a implementação como uma fase mais complexa, ok? E daí, fechando, né, a nossa aula de hoje, eu já estou vendo aqui que cheguei no meu momento, né? Preciso dar uma corridinha até. Tratar de um outro ator super importante na implementação de políticas públicas, que é o burocrata de médio escalão. Como eu falei para vocês no início da apresentação, que é aquele que faz a gestão, né? São diretores, coordenadores, eles também adaptam regras à realidade, coordenam equipes, lideram, né? Criam soluções para questões não resolvidas ainda, né? Pelo, digamos assim, pelo agente político, tá? Então a gente começou a perceber que, ao contrário dos estudos sobre burocracia de nível de rua, que tinha bastante estudo em andamento, né, a burocracia de médio escalão não tinha tanto interesse assim, né? Eu me perguntei quem seria o líder no setor público, né? Porque o setor privado investe com muita força no líder, porque o líder tem essa capacidade de agregar equipes, de criar sinergia, objetivos comuns, né? Quem seria essa pessoa no setor público, né? Porque o burocrata de médio escalão, ele é esse ator super importante para a gestão de vários processos, para o planejamento, para a mediação entre formulação e implementação de políticas públicas, né? E percebi que existia, então, muito espaço para pesquisa. Então, eu tenho alguns artigos publicados e pesquisa em andamento sobre esse assunto, sobre os burocratas de médio escalão, como eles colaboram para a produção de capacidades estatais, para a continuidade de políticas públicas, né? Às vezes, muda toda uma gestão e é esse profissional que vai garantir uma continuidade do serviço, porque ele conhece muito bem os processos, ele conhece muito bem, né, a política pública em que ele atua, né? Daí comecei a ir por navegar por esses mares ali. Se vocês depois tiverem interesse, eu passo alguns artigos para vocês, tá? Bom, o conceito, né, tem essa dificuldade de dizer quem é o burocrata de médio escalão, tá? Então, por quê? Porque os autores dizem assim, todos que estão entre o alto escalão e o nível de rua. Então, tudo que está ali no meio é médio escalão, né? Bom, isso já não é uma coisa boa para pesquisa empírica, porque a gente que é analista quer conhecer exatamente o fenômeno, quer saber quem se trata, o que faz, quais são os dilemas que enfrentam, para poder colaborar com o avanço, né, do trabalho desses profissionais. Tem um outro conceito que indica, são aqueles que ocupam funções de diretores, de supervisores, de coordenadores ou gerentes, né, nas burocracias. E tem outros que dizem assim, é aquele que se situa na camada intermediária e que não possui cargo comissionado, né? Porque vocês lembram lá que para o Weber, o burocrata, ele é um profissional permanente do Estado, com plano de carreira, né? E o comissionado não é isso. Então, bom, a gente pode chamar de burocrata de médio escalão o comissionado, né? Então, aqui a gente acha que não. Tá? Então, aqui eu trago, né? Aqui nós temos o alto escalão e aqui o nível de rua. O nível de rua geralmente desempenha tarefas operacionais e de implementação, né? Que entrega políticas direto para a população. Os atores da ponta aqui, né? Eles têm essas tarefas mais estratégicas, né? Então, são os políticos que elaboram as políticas. E aqui nesse meio, a gente tem
os nem, né? Que nem a gente brincou, nem do nível de rua, nem do nível do alto escalão. Então, desempenham tarefas técnicas, desempenham chefias, né? Mas, do ponto de vista conceitual, né, há esse, digamos assim, há muitas lacunas ainda para dizer quem é o médio escalão, né? Outra coisa que a gente descobriu ao longo da pesquisa foi muito difícil dizer quem é o médio escalão, porque às vezes isso pode ser relacional, né? Então, em uma universidade, né, um pró-reitor é alto escalão, mas para o governo federal e o MEC, ele seria um médio escalão, né? Então, assim, é muito relacional. O médio escalão, ele depende muito da estrutura organizacional que tu está analisando, né? Bom, o que nos interessa aqui, dito para vocês a dificuldade de dizer quem é essa pessoa, né? A importância é de entender que o médio escalão ele tem essa mediação, né, entre a formulação da política e a implementação da política. Então, esses trabalhadores, né, eles vão ter que ter atividades e habilidades técnicas, habilidades de gestão, né, porque eles vão atuar tanto colaborando com a formulação, né? Então é preciso entender de gestão, é imprescindível também ter um conhecimento técnico, né? Para influenciar tanto o alto escalão quanto conduzir a implementação para o nível de rua, tá? Eles têm tarefas políticas, né? Como discussão, negociações com gestores, com alto escalão e também com implementadores. Eles precisam desenvolver habilidades relacionais, capacidade comunicativa, capacidade de convencimento, tá? E eles são atores também que possuem tarefas operacionais, né? Procedimentais, então eles convertem as decisões em ações. Então vocês percebem a quantidade de tarefa e de desafios que possuem os médio escalão. E como esses atores não são tão valorizados no setor público, tá? Às vezes se recebe um FG muito pequeno para desempenhar tarefas de gestão, né? E tarefas altamente complexas. Então, geralmente a literatura olha para os desafios e problemas enfrentados lá pelo nível de rua, que são muitos e importantes, mas o médio escalão também precisa de atenção, precisa de cuidado, né? Porque eles são atores que estão pressionados tanto pelo nível de cima, né? O chefe lá, o secretário, está cobrando desempenho e resultados dessa pessoa. E essa pessoa também está achatada pelos problemas dos de baixo. Os implementadores que querem solução para questões cotidianas, como carro, por exemplo. Eu preciso de um carro, eles dizem, né? Então, eles precisam resolver questões ligadas à sua atuação e que o médio escalão vai ter que resolver. Então, eu brinco assim com aquela metáfora do sanduíche, né? Eles estão sendo pressionados, né, pela parte de cima, parte de baixo, e ninguém está vendo a importância de quem está ali no meio. E daí aqui fica o convite para vocês conhecerem mais da burocracia de médio escalão. Bom, eles possuem, então, como eu disse, tarefas relevantes e inúmeras tarefas, né? Eles têm esse papel relacional muito grande, tá? Se relacionar com alto escalão, com nível de rua, com atores societários, com conselhos, com movimentos sociais. Então, geralmente, o médio escalão, esse gestor, né, ele precisa ter essas habilidades comunicativas e faz parte da sua função, né, essas tarefas relacionais. Ele possui discricionariedade, porque ele precisa adaptar, né? E esse é um ator que cabe mesmo ler as regras, interpretar as regras e adaptar essas regras à realidade, tá? Quando a gente pensa em políticas menos regulamentadas, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem a assistência social.
que é bem desenhada, regulamentada e que tem ali as normas operacionais que distribuem as tarefas entre os entes, que falam exatamente quais os níveis de proteção, o que cada um precisa fazer. Bem específico, perfeito. Não é assim. Meio ambiente, por exemplo, são leis que regram essa política e cabe a cada setor técnico dos municípios interpretar e elaborar suas próprias regras. E aí o papel do médio escalão é fundamental, tá? Possui daí e faz uso dessa discricionariedade de maneira mais ampliada que outras áreas que são mais bem normatizadas, tá? Esse ator atua, colabora na formulação das políticas com conhecimento técnico, na formação da agenda, na implementação, né, e na avaliação também. Tá? Então, em suma e encerrando, tá? São trabalhadores que têm esses papéis técnicos, que são elos cruciais entre a alta administração e equipe de linha de frente, né? Eles traduzem diretrizes políticas em planos aplicáveis, garantindo a implementação. Eles possuem deveres administrativos, gestão de equipe, supervisão, monitoramento e avaliação de ações, e são atores com esses papéis relacionais, né? Influenciando essa tomada de decisão nos níveis superiores, né? E também se conectando com a sociedade e influenciando nos modelos de reforma da administração pública. Então, eu convido vocês, né, a conhecerem mais desses atores, né? Eu acredito que alguns de vocês possam ser esses atores. E a nossa ideia, quando a gente começou com pesquisa sobre médio escalão, justamente era entender perfil, formação, remuneração, né? E um pouco assim das tarefas, né? Das ações desses trabalhadores. Porque com a reforma gerencial, né? E daí vem muito aquela primeira discussão que a gente fez ali do modelo neoliberal, se responsabilizou e às vezes se sobrecarregou muitos né, trabalhadores, assim. Então, se delegou a um trabalhador tarefa que era de 4, 5 trabalhadores. E a gente vê muito o burocrata de médio escalão acumulando essas tarefas, né? E sem o suporte devido para dar conta disso, né? Então, é uma agenda que eu estou tocando no grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o PGEM, né? A gente tem coisas já publicadas e coisas em publicação, se vocês tiverem interesse, né? E a nossa intenção justamente é essa, tirar da invisibilidade os profissionais que são tão relevantes e que estão aí precisando de valorização, de mais apoio, né? De conhecimento. Tá, gente? Então era isso, assim. Acho que passei um pouquinho do tempo previsto, mas achava assim que precisava detalhar e, né, tratar com vocês assim na minúcia do assunto. Eu abro agora para questões.